Beleza, aula 9. Componentes tangencial e normal. Lembrando que nosso movimento é um movimento plano. Vamos imaginar uma partícula descrevendo a trajetória curva qualquer. Ela sai de um ponto P1 e vai para o ponto P2. Ok? Bom, nesses pontos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha que tangencia esses pontos, nesses lugares aqui, e nesse ponto também tem a normal aqui e a normal aqui. Lembrando que a reta normal e a reta tangencial, elas fazem 90 graus uma com a outra. Então, eu vou, nesse ponto aqui, essa partícula, ela tem uma determinada velocidade. Antes disso, eu vou desenhar aqui o meu versor, ou seja, meu vetor unitário na direção e nesse sentido. Eu coloquei esse T aqui para diferenciar do versor unitário na direção normal. Está aqui. Então, o roxo é o versor unitário na direção tangente no determinado ponto. E o versor N é o vetor unitário normal a esse ponto. Na verdade, normal a trajetória nesse ponto aqui. Da mesma maneira, no ponto P2, também tem um versor unitário normal a trajetória naquele ponto e também, de mesma forma, tem um versor tangente a trajetória naquele ponto, ok? Eu vou agora separar somente os versores tangenciais. Deixa eu estender aqui essas linhas aqui para poder fazer o seguinte. Eu vou criar um triângulo aqui só com esses versores aqui tangenciais. Bom, aqui eu tenho o meu versor unitário tangencial ET e aqui vou colocar ambos na mesma origem. Aqui, ó, obviamente está fora de escala, né, pessoal? Mas é só para ter uma ideia. Aqui eu tenho o versor tangencial 2, certo? Tá vendo? Está na mesma linha, na mesma reta. E aqui é igual a isso aqui, tá? Bom, aqui de amarelo, deixa eu colocar de amarelo, vamos colocar de amarelo. Aqui, ó, eita, comi torto. Aqui eu tenho que vou chamar de delta ET. Ou seja, ET mais delta ET é igual a ET2. De novo, deixa eu pegar o laser aqui. ET mais delta ET é igual a ET2. E aqui tem um ângulo que eu vou chamar de delta θ. Delta θ. Tranquilo? Então tá aí nosso triângulo separado, meu triângulo dos versores ET.
Agora eu vou fazer a seguinte análise, pessoal. Vamos raciocinar aqui. Eu tenho um triângulo. Então eu posso afirmar o seguinte. Esse triângulo é muito pequeno, tá? Ou seja, esse delta θ ele tende a zero. Nós podemos falar então que delta ET é igual a ET que multiplica delta θ. Na verdade, um módulo, né? Módulo de ET vezes delta θ. Ok? Isso aqui é o módulo de delta ET. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos agora calcular o limite dessa divisão. O limite de delta, do módulo, na verdade, de delta ET dividido por delta θ com delta θ tendendo a zero. O que é isso? Isso aqui é a própria definição da derivada desse versor. Mas vamos entender o seguinte. Quando delta θ, deixa eu pegar aqui o apontador. Quando delta θ tende a zero, esse vetor delta ET, ele tende a 90 graus com ET. Mas qual versor é 90 graus com ET? Esse EN aqui, ok? E, de novo, o módulo de delta ET por delta θ, analisando essa equação aqui, é igual a 1. Por quê? Porque isso aqui me retorna, deixa eu escrever, para ficar mais claro. Então, essa divisão aqui é a mesma coisa de dividir todo mundo aqui por delta θ. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar o módulo de ET, que é um versor unitário. Então, essa divisão aqui me retorna o número 1. Só que ela é a derivada do versor tangencial. Só que, quando eu derivo esse vetor ET, o versor ET, né, porque ele é unitário, a direção desse novo vetor está na mesma direção, no mesmo sentido do vetor normal. Logo, eu posso dizer o seguinte, que a derivada do versor tangencial é igual a EN, na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, quando delta θ tende a zero, esse vetor, deixa eu colocar de verde, ele tende a 90 graus, ou seja, ele tende a essa linha verde aqui. Lembra que eu falei em aulas anteriores que ele passa somente em um ponto? Ou seja, ele faz 90 graus com um raio, é como se esse ET fosse um raio na trajetória. Então, delta ET tende a essa linha verde aqui, que é 90 graus com ele, que está na mesma direção e no mesmo sentido do versor unitário EN. Ok? Bom, se a nossa velocidade nesse ponto P1 é igual a o vetor é igual a módulo ET, então a gente pode dizer o seguinte, que V é igual a V ET. Divide aqui, a gente guarda essas equações aí. Tá, e se eu derivar essa equação, então vetor V ponto é igual a V ponto ET
t mais v e t ponto. Só que et ponto a gente já definiu aqui, que é en. Então, isso aqui é o seguinte. Deixa eu copiar aqui de V de novo, para a gente guardar essa expressão. Então, vetor V ponto é igual a V ponto ET, V sou ET, mais V E N, que é ET ponto. Tranquilo? Vamos retornar aqui a nossa trajetória. Bom, a partícula ela sai de P1 e vai a P2. Eu vou chamar essa trajetória aqui de branco aqui de ΔS, ok? Bom, se essa trajetória ela tende a zero, ou seja, se o tempo ele é muito curto aqui de P1 para P2, então quer dizer que o meu delta θ aqui, ó, ele tende a zero também, ok? Essa trajetória aqui, inicialmente eu disse que não é uma trajetória qualquer, ou seja, não é um círculo perfeito, é uma trajetória curva qualquer. Só que quando o delta θ tende a zero, ou seja, quando esse delta S ele é muito pequeno, eu posso comparar essa trajetória com uma circunferência. De modo que, deixa eu copiar agora, de modo que ΔS é igual a R delta θ. Se esse tempo, ou seja, esse delta θ ele é muito pequeno, ok? Bom, daí eu tenho o seguinte, que delta θ é igual a delta S por R, ok? Se esse R aí é um ρ qualquer, bom, a gente pode fazer o seguinte, vou calcular então o limite de delta θ por delta t com delta t tendendo a zero. Então, o que eu vou ter? Vou ter o seguinte, que limite de delta θ por delta t com delta t tendendo a zero é igual a limite de delta S por delta t com delta t tendendo a zero. Vou chamar aqui de um ρ qualquer. Por que a gente está chamando de raio? Porque ela não é uma circunferência, ok? É uma trajetória curva qualquer. E esse ρ aí, a gente chama de raio de curvatura, no instante considerado. Nesse caso, é o ponto P1, beleza? Tá, e o que isso aqui me retorna? Me retorna o seguinte, que o limite de delta θ por delta t tendendo a zero, isso é θ ponto, que é igual, essa igualdade aqui, limite de delta S por delta t, com delta t tendendo a zero, é o V. E isso aqui é uma constante, um por ρ, que eu vou colocar aqui. Então, θ ponto é igual a V por ρ. Ok? Então, o que é o V? Novamente, eu vou colocar de verde. Guarda essa equação. V é igual a θ ponto vezes ρ, onde ρ é o raio de curvatura. Ponto. Bom, eu sei que a derivada de ET é igual a EN. Isso aqui já foi definido. Então, deixa eu colocar aqui no canto. ET ponto é igual a EN. Então, E
T ponto é igual ao que? Θ ponto EN. Por quê? Por que essa relação existe? Lembra que a gente tinha essa relação aqui? Delta ET é igual a módulo de ET vezes delta θ. Divide todo mundo por delta t e calcula o limite. Aqui eu vou ter ET ponto, aqui eu vou ter 1, porque o módulo de um versor unitário é número 1, é igual a 1, e aqui eu vou ter o θ ponto. Então, por isso dessa relação aqui. Então, quer dizer que o versor unitário tangente, na verdade, a derivada desse versor tangencial, é igual a θ ponto vezes o versor normal. É daí que vem essa expressão. Então, agora, nós temos elementos para voltar a retornar lá naquela equação anterior, que eu falei que vetor V é ponto, na verdade, é igual a vetor ponto, V ponto, ET mais V E ponto T. Isso aqui é o N, né? Então, deixa eu só copiar direto, para não ficar muito mais extenso que já está. Então, vou colocar aqui EN. Beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir agora essas relações que nós encontramos aí. Na verdade, tem um θ ponto aqui, que eu me esqueci. V θ ponto, né? Um θ ponto aqui, EN. Versor EN. Então, vamos substituir. Como vai ficar? Então, eu vou ter o seguinte, que vetor V ponto é igual a V ponto ET mais V que multiplica. O que é θ ponto? V por ρ. Ok? Está lá em cima, definido lá em cima. Vezes EN. Aqui o θ ponto, né? V por ρ. Então, eu posso reescrever essa equação aqui da seguinte forma. V ponto é igual a V ponto ET mais V quadrado ρ vezes EN. Isso aqui é familiar, né? V quadrado por raio. Isso aqui é a aceleração centrípeta, né? Que é chamada. Ok? Aqui está na direção do EN. Tá vendo? Então é daqui que surge essa aceleração centrípeta. Lembra que nós calculávamos lá a aceleração centrípeta V quadrado por raio? Pois é, está aqui. Surge de toda essa análise aqui. Beleza? Bom, vamos continuar. Se, então, vetor V ponto é igual a aceleração, vetor aceleração, então, a aceleração tangencial é igual a V ponto AT e a aceleração normal é igual a V quadrado ρ. Eu estou analisando isso aqui, né? Estou separando os termos aqui. Versor N
Isso aqui não é AT não, isso aqui é EN, ET, ok? Onde O é o raio de curvatura no instante P1, instante considerado lá. Bom, então, de novo, podemos fazer o seguinte, que A é igual a aceleração tangencial mais aceleração normal, onde a tangencial é medida com essa expressão e a normal é essa aqui, né? Que geralmente, dependendo da trajetória, é a velocidade ao quadrado dividida pelo raio, né? Que nesse caso aqui, no nosso caso, esse ρ não é constante, porque a trajetória não é um círculo perfeito, é uma trajetória circular, é curva, né? Curva, é uma curva qualquer, ok? Bom, a aula é essa. Guarde essas equações, reveja os cálculos, se tiver dúvida, ok? E na próxima aula a gente continua, beleza? Então é isso, tem mais, abraço.